Olá, querido, graça e paz. Bom dia, vida chegando com palavra de fé, amor e esperança. Amém? Estamos aí falando sobre a geração que está sendo gerada em Jesus. Antes, quero falar com você sobre o lançamento do nosso novo livro, Passando por Lugares Necessários. Já está à disposição, você já pode fazer o seu pedido aqui pelo nosso canal do YouTube, no Bom Dia Vida. Temos aí o nosso telefone de contato, 21 é o DDD 969 35 7197. Está aparecendo aqui embaixo do vídeo, tem também na descrição do vídeo. Você manda um WhatsApp para mim, eu envio para você, você manda o seu endereço, enviamos para todo o território nacional. Valor, pastor, R$35 mais as despesas do correio. Olha, um livro que vai falar com você tremendo e poderosamente, e você vai parar de ficar contornando a sua Samaria e vai chegar ao lugar que você precisa chegar em Deus. Amém? Hoje, sexta mensagem sobre esse tema, e eu quero falar sobre o seguinte: a geração de Jesus, a geração que é eleita em Cristo, a geração que é chamada por Jesus, é uma geração que paga um preço para assumir o seu lugar. Veja bem que eu não estou falando um preço para ser salvo, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pela sua e pela minha salvação. O profeta Isaías escreve isso no seu livro, dizendo que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados por ele, perdoados por ele, pelo sacrifício dele na cruz. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, vai dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas a geração que vivemos hoje, que é uma geração eleita em Cristo, é uma geração, meu amado amigo, que ela vai pagar um preço para assumir o seu lugar. Ela não vai querer assumir o seu lugar de mão beijada, ela não vai querer assumir o seu lugar de qualquer maneira, ela vai querer estar preparada para assumir o lugar, para assumir o chamado, para assumir o propósito que Deus tem para ela. Davi foi ungido novo, falei sobre Davi, estamos falando sobre Davi. Falei ontem sobre Davi, que Davi, quando foi ungido rei, ele foi tomado como propriedade do Espírito Santo, ele era cheio. Então eu falei que a geração de Jesus é uma geração cheia do Espírito Santo, mas é uma geração que paga um preço para assumir o seu lugar. Davi é ungido rei novo, mas não senta no trono novo. E embora ele tivesse recebido a unção na cabeça, o chamado, ele precisava ser preparado por Deus para assumir o lugar que Deus tinha reservado para ele e escolhido para ele assumir desde cedo. Então perceba que você pode ter um grande chamado. Nós estamos vendo aí na mídia, vimos na mídia há pouco tempo, falando de um certo jovem, de um certo adolescente com um chamado muito grande e tremendo, mas por estar sendo destacado muito antes do momento, quando ele devia estar aprendendo, colado com alguém lhe dando suporte, orientando, estava fora desse lugar e deu no que deu. E o escândalo que vem nunca vem para a pessoa. O escândalo, quando vem para o nome de Jesus, não para o nome do Luiz. Mas eu tenho que entender que eu represento alguém, não tenho mais nome. Meu nome não importa mais, mas importa o nome daquele que eu represento, que é Cristo. Mas infelizmente muitos cristãos não pensam assim. Eles pensam em si, no seu próprio umbigo, e querem usar o nome de Jesus como trampolim para avançar e conquistar e alcançar alguma coisa neste mundo. Mas o nome de Jesus não é para alcançarmos deste mundo. Podemos até receber alguma bênção material, mas o nome de Jesus não é o trampolim. O nome de Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Ele. Davi é ungido rei, mas Davi levou anos para assumir o trono. Davi não senta no trono assim que ele é ungido. Davi, quando é ungido, você já parou para pensar nisso? Davi, quando é ungido, vai fazer o quê? Ele vai servir um rei rejeitado. Davi tinha sido rejeitado por Deus. Deus havia rasgado, tirado de Saul o trono. E Davi é ungido rei. Deus fala: achei alguém que eu vou colocar no lugar, que é segundo o meu coração. E quando ele é ungido e recebe os talentos, ele vai servir a Saul.
Você vai pegar o texto de Samuel, você vai ver ele lutando guerras com Saul e vencendo batalhas. E você vai ver ele chegando na aldeia, na cidade, o pessoal gritando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Se Saul soubesse lidar com Davi, Saul teria o coração de Davi até o final da sua vida. Mas Saul deixou a inveja entrar e Davi, em momento algum, quis tomar o lugar de Saul. Ele não precisava. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. Você tem o seu lugar em Deus e Deus tem um lugar preparado para você. Então não almeje o lugar dos outros, se prepare para assumir o seu lugar no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não passe à frente do Espírito Santo. Não queira dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Quem precisa da ajuda somos nós. E a ajuda de Deus, do preparo do Senhor, para sermos preparados por Ele. Então Davi vai servir um rei rejeitado por Deus, mas que ainda estava no trono. Saul tinha sido rejeitado, mas estava no trono. Depois ele vai, o quê? Ele foi preparado, ele vai ser preparado. Então Davi já era ungido, já expulsava demônios, já tinha vencido gigantes. A unção vem primeiro, o preparo vem depois. Primeiro vem a unção, depois o preparo. Primeiro vem o reconhecimento, depois o preparo. Davi tinha sido ungido rei, tinha matado o urso, tinha matado o leão, tinha matado o gigante, tinha vencido guerras e batalhas, tocava harpa, expulsava demônio, era um menino cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, de sabedoria. Mas agora precisava ser preparado, precisava ser amadurecido. É por isso que a Bíblia diz que o neófito não pode assumir certos lugares, certas posições. Ele pode ter muitos talentos, mas ele precisa de um tutor. É o que diz a Bíblia. Agora, quais são os lugares que Deus prepara os seus filhos? Quais são os lugares, quais são as salas de aula que Deus usa para preparar os seus ungidos, os seus chamados? Você, qual é a sala de aula que Deus vai usar para preparar você? Comigo ele usou muitos desertos. Por causa da minha rebeldia, por causa do meu orgulho. Muitas das vezes eu me deparei em desertos, sendo usado por Deus tremendo e poderosamente. Deus usando a minha vida para libertar pessoas, para curar pessoas, para transformar vidas, mas eu num deserto, vivendo na dependência de Deus, só comia o que Deus mandava, na hora que Deus mandava. Quantos estão assim? Quais são os lugares que Deus usa para preparar pessoas para o seu chamado? Desertos e vales. Quais são os instrumentos de preparação que Deus usa? Os lugares são deserto e vale. Mas no deserto e no vale, Deus usa instrumentos. Quais são os instrumentos? Perseguição, cova, humilhação. Quer ser preparado por Deus para assumir o seu lugar? Esteja preparado. Esteja pronto para passar por desertos. Esteja pronto para passar por vales. Esteja pronto para usar os instrumentos de humilhação, aleluia, de perseguição. Esteja pronto para ser lançado em covas, para ser traído. Esteja pronto para passar por esses lugares, porque é nesses lugares que Deus vai usar para preparar você para a grande obra que Ele tem na sua vida. Assim Ele fez com José, assim Ele fez com Davi. Davi passou um longo tempo na caverna de Adulão, fugindo daquele que ele ajudou, daquele que ele serviu, que ele não teve coragem de tocar nem de matar quando Deus o entregou nas suas mãos. Diferente de muita geração de hoje, que se possível passa por cima do irmão para alcançar um lugar na frente, mas não é essa a geração que Deus tem chamado, não é essa a geração que está sendo gerada em Jesus. A geração que está sendo gerada em Jesus, ela tem um coração voltado para o preparo de Deus na vida dela, para ela alcançar aquilo que Deus tem para ela no tempo de Deus. Eu quero orar com você. Bendito Deus, Pai querido, amado, eu te louvo,
Te glorifico, te exalto por esse irmão, por essa irmã. Abençoe a vida dele, a vida dela. Entra com a provisão, com poder, com graça. Ajuda na luta, na perseguição, no problema, no momento da humilhação na cova, porque ele ou ela está sendo preparado para o Senhor, para a grande obra que o Senhor tem. Então, no coração possa haver esse entendimento, essa compreensão que há um tempo de preparo, embora haja unção, embora haja chamado, embora haja propósito. Em tudo isso há um tempo de preparo e que a gente possa entender isso para a glória de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.